Olá, gente querida! Tudo em paz com vocês? Hoje é sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 16 de outubro. O texto do Santo Evangelho que a liturgia da nossa igreja nos propõe é de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais nada do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, está aí esse belíssimo texto do Evangelho de hoje com 3 temáticas muito bem arrumadas e dependentes uma das outras. Primeiro, Jesus fala sobre a hipocrisia dos fariseus, simbolizada pelo fermento. Depois, Jesus fala da necessidade de pregar o Evangelho por toda parte, de sobre os telhados. E terceiro, não temer, antes confiar plenamente em Deus diante das perseguições. Vamos então ver como essas 3 temáticas estão arrumadas no texto de hoje. Reúne-se uma grande multidão, mas Jesus fala somente aos discípulos. Sua fala é uma série de sentenças, aparentemente meio desarrumadas, mas nós conseguimos encontrar uma lógica interna muito interessante. O tema mais ou menos comum é este, que o Evangelho deve ser anunciado a todos indistintamente. Há algumas imagens ou símbolos que são utilizados por Jesus. O primeiro é o fermento. Jesus o utiliza para falar da hipocrisia dos fariseus, por 2 motivos. Primeiro, é bom recordar, especialmente na festa dos pães ázimos ou pães sem fermentos, o fermento, na verdade, é o primeiro processo de fermentação, de apodrecimento. Inicia, portanto, um processo de putrefação, de algum modo. É um processo de corrupção.
E segundo, porque o fermento está disfarçado, está presente, atua, mas ninguém consegue percebê-lo claramente. É meio disfarçado e imperceptível. Nos versículos 2 e 3, por meio de uma série de contrastes, Jesus apresenta a necessidade do anúncio do Evangelho sem limites. Os contrastes são escondido, revelado, oculto, conhecido, escuridão e luz. E por último, ao pé do ouvido e de sobre os telhados. Então percebam esta série de 4 pares opostos para falar exatamente da necessidade do anúncio explícito e querigmático do Evangelho. O terceiro tema, versículos 4 a 7, é duplamente o não temer, por um lado, ou o confiar plenamente, por outro. Não temer quem pode matar o corpo e confiar plenamente em Deus, porque Ele cuida de nós. Não temer a perseguição, exatamente porque Deus, somente Ele, é quem tem o poder de matar o corpo e lançar na geena. São 2 imagens também tiradas do ambiente sapiencial. Os pardais, que valem quase nada, e os cabelos da cabeça, que estão todos contados. O raciocínio de Jesus é muito simples. Ora, se Deus cuida de coisas tão insignificantes como pardais e o cabelo da cabeça, como não cuidará daqueles que são seus? Portanto, encontramos as 3 grandes temáticas do Evangelho de hoje: a hipocrisia, o anúncio do Evangelho e não temer as perseguições. Jesus é este mestre itinerante que, como sabemos no Evangelho de Lucas, ele está subindo para Jerusalém, isto é, caminhando para a cruz. Ele reúne multidões e leva adiante o seu trabalho missionário. O fermento representa exatamente a corrupção espiritual, moral e também o instinto perverso que Jesus reconhece presente nos fariseus, nos doutores da lei. Eles não se deixam batizar por João Batista em vista da conversão. Eles também não reconhecem a autoridade de Jesus. Vimos nesses últimos dias que a sua pureza é meramente exterior, é pura hipocrisia marcada pela exterioridade. Assim, exatamente porque a doutrina dos fariseus é formal, é exterior e é hipócrita, é que Jesus convida os seus discípulos para a missão e para o anúncio querigmático do Evangelho. Chegou, portanto, o momento de anunciar o Evangelho de cima dos telhados. A pregação agora ganha uma força universalista. É preciso pregar a verdade do Evangelho diante da hipocrisia e do fermento azedo dos fariseus. Referindo-se no capítulo 4, no versículo 4, aos seus discípulos como a amigos, Jesus quer exatamente lhes dizer
que eles terão o seu mesmo destino, o destino do Mestre: perseguição e hostilidade. Mas o raciocínio de Jesus é de confiança irrestrita em Deus. Se Deus cuida até de pardais e dos cabelos de nossa cabeça, imagine se Ele vai nos deixar abandonados. A única coisa que de fato temos que ter é o temor do Senhor. No final desse caminho está Jerusalém, o ambiente da cruz. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, encontramos esta sequência. A hipocrisia dos fariseus, simbolizada pelo fermento, tem como consequência a necessidade urgente da pregação da verdade do Evangelho. De cima dos telhados, uma pregação aberta e universalista. Isso conduzirá à perseguição, à hostilidade e talvez à morte. Se este é o destino de Jesus, este é também o destino dos seus discípulos. Mas não devemos ter medo, porque Deus cuida de nós. Antes, devemos confiar plenamente. Assim, hipocrisia, a paresia, isto é, a força da pregação missionária do Evangelho, e a possibilidade da perseguição, da hostilidade e, por isso mesmo, confiança absoluta no Deus que ressuscita o seu Filho e não nos deixa abandonados. Um abraço a você, fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu peço a você, dê o seu joinha, indique o nosso canal para as suas pessoas conhecidas, para os seus contatos no seu WhatsApp. Vamos fazer o nosso canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso ao Santo Evangelho. Um abraço, obrigado.